Paz e graça no nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aqui tem derramado graça na nossa vida e nos dado a oportunidade de estarmos juntos com mais um momento com Deus. Momento esse de aprender, de conhecer o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Pastor, para que a gente possa ouvir a voz dele e o seguir, porque a palavra do Senhor vai dizer que as suas ovelhas conhecem a voz do pastor. Então, irmão, para que a gente possa abrir nossos ouvidos e ouvir a voz de Deus, temos que discernir, para que a gente não venha ser enganado, né? Para que a gente venha verdadeiramente, né, ouvir a voz do nosso pastor e o seguir. Porque ele sim, ele é o nosso Criador, ele é o nosso mestre, ele que nos direciona, ele que nos conduz, e ele que faz todas as coisas acontecer no tempo dele e na hora dele. E através do conhecimento que a gente pode nos libertar cada dia da escravidão, do pecado. Então, irmão, quando a gente começa a ler a história onde se encontra na Bíblia, a história daqueles que foram escolhidos por Deus, foram chamados e escolhidos por Deus para fazer uma grande obra, né? A responsabilidade daqueles homens de conduzir o povo de Deus, né? Mesmo tendo várias dificuldades, mesmo tendo vários problemas, mas Deus sempre estava ali para poder derramar as bênçãos, as vitórias, né? Não deixar passar nem fome e nem sede. Então, foram histórias, né, que a gente começa a entender, né, o que Deus quer comigo e com você. Porque Ele nos dá uma folha em branco assinada para que a gente possa escrever a nossa história. A partir do momento que a gente nos aquebrantamos, confessamos ao Senhor, Ele como único e salvador da nossa vida, e a gente, começa a o seguir. Porque a gente começa a discernir a voz dele, ouvir a voz dele dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi confiava no Senhor, porque Davi também foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus. E foi escolhido por Deus para conduzir o povo naquela época de Jerusalém, ser o rei, naquele momento de maior dificuldade, em situação de guerra, onde Davi foi vitorioso, porque Deus era com Davi, Davi confiava no Senhor. Davi ouvia a voz, conversava com Deus, Davi tinha uma intimidade com Deus, tinha um coração quebrantado, tanto que a Bíblia nos diz que ele era um coração, que ele era segundo o coração de Deus. Porque Davi confiava, entregava a vida dele ao Senhor, para que o Senhor pudesse, né, livrar dos inimigos dele. Tanto que Davi, uma certa vez, foi para a casa do inimigo, se fazendo de louco, para fugir de Saul. E ali o inimigo, o mesmo inimigo que ele venceu a batalha de Davi e Golias, o mesmo inimigo que ele matou um dos soldados, né, do rei, e um dos soldados valiosos, porque era um gigante, chamava Golias. E ele teve, porque ele confiava no Senhor. Ele cria que o Senhor podia livrar ele. E o Senhor ajudava ele, né, em todos os momentos. É por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer, que está lá em Salmo 34, que diz assim, Salmo 34, 7. Salmo 34, 7 diz assim: como Davi tinha um temor tão grande ao Senhor, né, que tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele sabia, e ele diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
o anjo do Senhor, né, acampa-se ao redor dos que temem e os que livra do Senhor. Olha o que diz, bem-aventurado aquele que ouve a voz de Deus, segue o caminho do Senhor, né, e dá louvor ao Senhor. Que o adore espírito e verdade, né, porque Deus guarda, olha o que Deus faz, Deus acampa os anjos ao teu redor, aqueles que estão ali, ouvindo a voz de Deus, seguindo os caminhos que o Senhor tem preparado para cada um de nós, porque Davi era assim. Davi temia o Senhor. Davi tinha um coração quebrantado. Davi, quando ia para a guerra, primeiro consultava a Deus e ele era vitorioso. E é isso que nós devemos fazer, irmão. Ouvir a voz de Deus para que a gente possa permanecer firme na rocha, né? Edificado como uma árvore ao próximo ribeirinho, ó, para que não seja arrancada, mas que venha dar bons frutos, porque árvores boas não dá mau fruto, só dá bons frutos. Aonde aquelas pessoas possam se alimentar e matar sua sede e saciar sua fome. Então, irmão, a gente precisa disso. Aprender com o Senhor o caminho que devemos andar, porque é o caminho da verdade, é o caminho da vida, é o caminho que vai nos libertar a cada dia. Porque Deus trata, Deus lapida, Deus transforma, e Deus faz todas as coisas acontecer, que até a nós mesmos nós somos surpreendidos. Porque quando Deus diz na palavra dele que arranca um coração de pedra e dá um coração de carne, verdadeiramente, eu digo isso porque eu vivi isso. Eu era um homem duro, um homem que confiava nas minhas mãos poderosas, nas minhas mãos. E a palavra do Senhor diz que não é para a gente confiar no homem, não é para a gente não confiar nas nossas mãos, mas sim confiar nele. E a partir desse momento que eu conheci a palavra, que eu comecei a ver que nada posso, ele que derrama, ele que faz, e ele faz todas as coisas acontecer na nossa vida, eu comecei a ver que eu sou um grão de areia no deserto e uma gota de água no oceano. Eu não posso nada, eu não sou nada, se do alto não vier, se do alto não me encher, se do alto não me direcionar, se do alto não me conduzir. Era o que Davi fazia, era o que Josué fazia, foi o que Abraão fez. Era conduzido por Deus. E quando ouvia a voz de Deus e seguia, era a vitória certa. E é isso que Deus quer de mim e você, que nós sejamos vitoriosos. Amém? E que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. E até breve.